falando agora sobre facção criminosa. A gente já começa com segurança pública porque o PCC, maior organização criminosa do Brasil, amarga em São Paulo um prejuízo bilionário. Nos últimos 15 meses, as forças policiais apreenderam mais de R$1 bilhão em drogas no estado, que é o berço da facção. Segundo dados inéditos da Secretaria de Segurança Pública, 2023 marcou um recorde na apreensão de cocaína, o mais rentável produto comercializado pelo PCC. A queda na arrecadação da facção agrava o racha que já existe dentro da organização criminosa. Isso porque alguns dos atuais chefes passaram a ter liderança contestada por figuras que querem ascender na estrutura da organização criminosa. Tá aí agora a crise no PCC, maior facção criminosa do Brasil, Diogo da Luz. Como é que você está vendo essas novidades? Eles estão achando que está havendo muita apreensão e, portanto, a liderança se torna contestada. Diogo da Luz, bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde aos nossos ouvintes e nossa audiência aqui. De um lado, sem dúvida, é muito bom uma notícia de que se esteja combatendo com firmeza o PCC, porque não era comum a gente ver isso aqui como a gente gostaria. Então, nesse aspecto, está tudo ótimo, a Polícia Civil está no entrosamento melhor com a Polícia Militar, a inteligência está sendo usada com mais frequência, precisa de mais ainda, então tudo isso é mero aplauso. Mas o lado negativo é que não vai faltar cocaína para nenhum viciado. Não vai faltar droga para ninguém que queira consumir. Porque a quantidade produzida é tão maior, mas é tão maior que a gente está quase enxugando o gelo. Nós temos que fazer um combate firme, claro, mas nós vamos combater muito e sempre vai continuar espaço para eles fazerem. Para dar uma ideia para vocês, o Brasil é o maior produtor de café do mundo e produz em área de 2.000 hectares. Vejam isso. A cocaína produzida na Colômbia, no Peru e na Bolívia, que são os países que produzem grande parte da cocaína, ocupa uma área de 350 mil hectares. Quase 20% da área que o café brasileiro ocupa. Pra vocês terem uma ideia do quanto se produz de droga. Então esse combate tem que ser feito, o PCC não pode ser tolerado de forma alguma, mas dessa forma tradicional que a gente vem tentando combater as drogas, o fato é que os governos do mundo inteiro estão perdendo a guerra para o narcotráfico, que é cada vez mais forte e mais perigoso. Fábio Ricardo, meu amigo, boa tarde, bem-vindo. Prazer te receber aqui pela primeira vez conosco, advogado, professor de Direito. Fábio Ricardo, como é que você vê essa notícia? Porque isso tem sido encarado na Secretaria de Segurança Pública como um troféu, algo a ser comemorado. Se há crise na organização criminosa, sinal que o trabalho tem sido bem feito na Secretaria de Segurança. Como é que você analisa este movimento envolvendo a facção criminosa? Boa tarde, Coba. Boa tarde aos ouvintes da Jovem Pan. A questão que envolve, como bem disse o Diogo, em relação à inteligência, a utilização da inteligência, isso foi muito importante nessa operação para o PCC. Em relação a toda a logística, se isso abalou a estrutura do PCC, se isso realmente trouxe algum prejuízo, isso aí nós vamos ver daqui mais algum tempo. Tá certo que tem que ser comemorado, mas isso não pode ser levado a cabo como uma conquista única. O partido, né, o PCC aí, ele é estruturado, isso prova toda a ramificação que se tem, inclusive a ramificação no setor público, diversificação de atividade. Simplesmente essa situação não vem a calhar uma derrocada do PCC. Nós sabemos que a cocaína que entra no Brasil entra pelos estados do Acre, Rondônia, trazendo um percurso bem grande em todo o estado brasileiro. Então nós também temos que combater. A lavagem de capitais seria algo muito importante a ser trabalhado. O Brasil teve um bom trabalho já no Ministério da Justiça em relação à lavagem de capitais e seguir esse dinheiro do PCC. Precisa seguir aonde está indo. E também se combater as ramificações do PCC em outras áreas. O PCC está avançando na política, avançando em outros segmentos, na justiça, Ministério Público, formação de advogado, formação de promotor, formação de delegado. Então, a questão do PCC é uma questão estrutural que deve ser revista aí pelas forças policiais, pela inteligência. Não é só combatendo, prendendo grande quantidade de droga ou ainda, nessa questão do racha,
que também nós podemos trazer e criar uma nova organização nesse Estado brasileiro. Tem essa, né? Que um racha dentro de uma facção criminosa pode significar uma nova facção criminosa, né? Uma dissidência. A gente vê isso muito acontecendo lá no Rio de Janeiro. Enfim. Agora, Wilson, o Fábio trouxe um assunto interessante que eu quero o seu comentário também. O PCC não trabalha só com droga mais. O PCC tem muitas outras atividades para lavagem de dinheiro, principalmente. Recentemente, a gente viu operações do GAECO de São Paulo com a Polícia Militar, inclusive, desmantelando organizações e atividades envolvendo transporte, envolvendo contratos públicos, prefeituras, câmaras de vereadores, licitação. Como é que você vê essa novidade no PCC, a facção criminosa de São Paulo? Koba, boa tarde aos nossos telespectadores, amigos que estão em casa nos assistindo. Koba, o PCC virou uma grande multinacional, né? O PCC não é mais um partido criminoso aqui só do Brasil. Eles têm ramificações na Europa, no resto da América do Sul. E é lógico, com esse volume de vendas, com esse volume de envio de cocaína para o exterior, principalmente pelo Porto de Santos, eles foram para outros setores justamente para poder fazer a lavagem de dinheiro. Não porque eles queiram ter posto de gasolina, não que eles queiram ter restaurante, não que eles queiram ter indústrias químicas. Eles precisam de algo lícito para poder lavar o dinheiro das drogas. E foram arrumando alguns espaços. Onde rola muito dinheiro, inclusive, é no transporte público, que é um transporte diário, onde muitas vezes fica fácil de lavar, porque pelo volume de pessoas que usam transporte público. Não acho que eles estejam infiltrados nas prefeituras ou em governos. Eles estão infiltrados na sociedade como um todo, seja no mundo privado como seja no mundo público. Então, o que a gente viu de notícias nas últimas semanas, a questão pública, é porque a mídia dá muita atenção para o setor público e muitas vezes esquece o privado. Porque se for pegar, eles são donos de postos de gasolina, são donos de restaurantes e o volume de lavagem de dinheiro no mundo privado deve ser muito maior do que no setor público. Agora, o Gesualdo, pode ter melhorado, pode ter impactado, gerado algumas reuniões, alguma crise interna na cúpula, mas a gente está muito longe de resolver o problema do tráfico de drogas, da organização criminosa. A gente tem um longo caminho ainda pela frente, né? Como o Diogo disse, o problema é mundial, né? A gente observa isso em países vizinhos nossos, como a Argentina, passa por um problema crônico. O Equador, agora as próprias eleições foram colocadas em xeque por conta de movimentos dessas entidades. O México, que já é visto em nível mundial como uma narconação hoje, né? É claro que quando nós conseguimos asfixiar economicamente essas grandes entidades, caramba, estamos falando de um prejuízo bilionário. Por mais estruturada que seja uma empresa, um prejuízo bilionário é bastante chocante para essa organização. Entretanto, ainda é pouco. O fato é que, segundo todos os especialistas na área criminal, não basta apenas prender. A gente tinha observado que de dentro dos presídios a facção continuava a atuar de forma muito consistente. Esse enfraquecimento econômico é uma tendência também mundial. Essa agressão ao patrimônio dessas pessoas criminosas faz com que se enfraqueça a instituição. E uma vez que a instituição venha a rachar, pode ser que nós tenhamos uma formação de novas entidades criminosas, como acontece no Rio de Janeiro, né? O Comando Vermelho rachou, veio o Terceiro Comando, a ADA, todas elas com seu grau de influência. Mas evidentemente que a criminalidade rachada é muito melhor para o combate do que ela unida e muito mais fortalecida economicamente. Jazzy, como que a gente pode melhorar esse cenário? O que a gente precisa fazer para aprimorar o combate às facções criminosas? Acho que o primeiro passo é minar elas do sistema político, né? Eles bem colocaram aqui, a gente hoje tem o PCC se expandindo também para áreas mais ligadas à política, ou até mesmo a coordenação dessas forças policiais. Então existe um serviço de inteligência que é fundamental para isso. Temos que ressaltar, sim, o bom trabalho da Polícia de São Paulo, o bom trabalho dessa gestão em relação a combater o PCC, a enfraquecê-lo, mas as entranhas deles são muito mais profundas do que apenas o tráfico de drogas hoje. Hoje eles têm uma cadeia de expansão pela América Latina, então a questão das fronteiras também acaba importando bastante. Então, assim, o que nós precisamos ver? Que não basta apenas comemorar e trabalhar isso como uma grande vitória. A gente tem que aplaudir, continuar o bom trabalho, mas expandir a questão de olhar, por exemplo, até a questão das milícias que muitas vezes são financiadas pelo PCC, que estão ligadas ao PCC e que acabam cada vez mais contribuindo para o enfraquecimento da segurança pública, né?
O PCC hoje, ele também financia, ele acaba interagindo com partidos, com sistemas políticos. Então a gente precisa ter cuidado com isso e estar sempre atento com um trabalho de investigação, com um trabalho sério de inteligência para pegar os caciques dessa organização criminosa e melhorar a nossa segurança pública enquanto todo, por todo o país. Pediu o Diogo da Luz. Pois é, mas a realidade, eu entendo a sua vontade, seu sonho, é de todos nós, mas é a realidade que a gente jamais vai vencer essa guerra. Muitíssimo pelo contrário. Nós estamos proibindo uma coisa que muita gente no mundo inteiro faz e vai continuar fazendo. Se a gente não encarar com seriedade, não trouxer um debate sincero e honesto que envolva o mundo inteiro, porque nós temos Europa e Estados Unidos como grandes consumidores e países da América do Sul como os grandes fornecedores e detentores do maior dos problemas, que a criminalidade está muito mais aqui do que em quem só recebe e faz a sua distribuição. Para dar uma ideia para vocês, 4% da população do mundo consome maconha, por exemplo. Será que alguém acredita que com lei vão proibir essas pessoas de consumir? Mas daí você quer liberar, Diogo? Esse debate tem que ser aberto, tem que ser mais sincero. Reconhecer a derrota é a primeira coisa. Depois de reconhecer a derrota, pensar nas soluções. E vejo que muita gente fala, não, mas funciona no Oriente Médio, é proibido porque é pena de morte. Nós exportamos droga para o Oriente Médio, nós aqui do Brasil. Portanto, eles consomem. É um faz de conta no mundo inteiro. Enquanto a gente ficar tampando o sol com a peneira, a gente vai alimentar a criminalidade, porque o narcotráfico já gira mais dinheiro do que o Brasil inteiro, de tão grande que ele é. Completando o que o Diogo fala, o Oriente Médio não apenas consome, como também exporta. O ópio, um dos grandes exportadores, é o Oriente Médio, exatamente o Oriente Médio. Eu concordo, um dado estatístico interessante. 60% da população carcerária do Brasil hoje é por tráfico, o qual 60% é do tráfico de maconha. Logo, 36% das pessoas presas nesse país são por tráfico de maconha. E os que estão presos não são os grandes barões, são aqueles pontas de lança que fazem a sua corridinha lá, o seu aviãozinho, que sim, representam a criminalidade, é verdade, mas não representam o grande esquema de criminalidade que nós temos nesses tráficos. Ô Jess, você concorda com essa proposta aí? Não, eu acho que o Brasil está despreparadíssimo para a gente achar que a solução para o combate às facções criminosas esteja na legalização. Até porque vocês mesmos bem concederam aqui que hoje o PCC se expandiu para muitas áreas. Então não é assim que a gente vai combater as organizações criminosas dentro do Brasil. A gente tem que ir muito além. Se a gente legalizasse as drogas, eles iriam cada vez mais para as outras instâncias que eles já estão presentes. E aí eu acho que existe uma outra discussão, que é a questão do acesso a essas drogas. O Brasil não tem condição de fiscalizar o mínimo álcool, cigarro. E a gente, a partir do momento em que a gente olha para isso e ignora o quanto isso poderia prejudicar as crianças, o quanto a gente tem um sistema que acaba não tendo um poder fiscalizatório, a gente acaba fragilizando a nossa própria segurança também, o acesso. Então, acho que é uma temática muito, muito, talvez, ligada. Constantemente citam países como Holanda para esse debate sobre a legalização das drogas, mas a grande realidade é, nós estamos muito aquém disso ainda. Eu acho que a gente tem que focar no combate neste primeiro momento. O debate não pode ser maniqueísta, na minha opinião, do tipo, libera tudo ou proíbe tudo. Nós temos libera metade, então, tipo. Não, temos que assumir primeiro o fracasso nosso, porque nós estamos querendo conduzir a sociedade, parte da sociedade, a fazer algo que ela não quer fazer. E ela não vai obedecer às pessoas, as pessoas fazem o que querem. Não adianta a gente esconder isso. Essa é a realidade. Portanto, não é libera tudo ou proíbe tudo, e não é simplesmente meio termo. É mais complexo do que isso. E eu me pergunto aqui, e deixo essa questão para vocês. O Brasil não está preparado para esse combate? Qual país está? Qual o país, de fato, democrático, que deixa a gente ver as coisas que estão acontecendo, provou para alguém que conseguiu resolver o problema com a simples proibição? Me diga um. Fala, Jaspiju. Mas existe uma diferença aqui, que eu acho que esses pontos de vista eles são válidos e que a gente tem que ter esse debate. Mas existe uma questão aqui. A grande questão é, a maioria da população brasileira quer essa legalização? Não, a gente vê as pesquisas mostrarem que as pessoas não são favoráveis a isso. A gente até tem políticos que se distanciam dessa pauta, tanto aí o Lula quanto o Bolsonaro se distanciam dessa pauta. O próprio Lula não defende isso avidamente, mesmo nas campanhas que são mais à esquerda, porque existe um rechaço a isso da população. E eu acho que tem que ser uma coisa sempre democrática em relação a esse tipo de decisão. E um acréscimo em relação a isso. A gente não pode ignorar que a questão das drogas no Brasil, e aí eu tô falando principalmente até da maconha, é proibido, realmente não é legalizado. Mas
Você já viu o Mauricinho sendo preso por estar com maconha? Não. A grande questão é que a gente tem punições muito brandas, a gente é muito conivente e a gente prende mesmo o cara que vai ser preso por tráfico de drogas e às vezes é de uma periferia que tá ali de aviãozinho, ele vai preso. Mas agora, os riquinhos na USP usando maconha, esses nunca vão pra cadeia. Tem que colocar então, também. Claro, é só prender os riquinhos da USP que acaba com o problema, tá tudo resolvido. Não tô falando claro que é prender, não, Jess, meu amigo. claro que não. E mais, a maioria das pessoas não quer, claro que não. Eu tenho hábitos conservadores. Na minha família, que eu saiba, não se consome. Mas eu não tenho dúvida que, se eu for olhar para sobrinhos e para gente próxima, eu não tenho a menor dúvida que eu vou encontrar isso dentro da minha família, e você da sua, e todos nós. Será que nós queremos esses nossos sobrinhos e eventualmente até filhos presos por causa disso? É importante refletir muito bem, porque é muito fácil dizer, eu não quero saber disso, eu não quero isso na minha frente. Mas a gente tem que reconhecer como as pessoas são e pensar, eu quero ver parentes meus presos? Lembro bem, 4% da população consome substâncias proibidas. E será que a legalização também não traria aí um grande prejuízo a essas organizações criminosas? Então, também não seria uma forma de combater o crime organizado? Nós também teríamos que verificar e analisar a questão sobre o viés da segurança pública. A análise das autoridades com estudos em relação a isso. Qual o braço financeiro que se tem da movimentação financeira do comércio de drogas? Então, nessa situação, será que as autoridades públicas não estão estudando para isso, não estão verificando essa questão? Se isso também não seria uma forma de também combater o crime organizado? Então, é um ponto a ser tratado, é um ponto a ser estudado. Sim, como colocou o Gesualdo aqui, o braço financeiro de uma organização criminosa é imprescindível a ser combatido para desestruturar isso. E essas organizações que nós temos no Brasil, elas não estão preocupadas, inclusive, com o mercado interno, que inclusive o lucro dela no mercado interno é muito menor. Realmente, a intenção é comercializar para a Europa. Então, é uma empresa multinacional, como disse o Ursinho. Assim, respondendo a pergunta do meu querido Diogo aqui, se algum parente meu estiver cometendo um crime ou infringindo a lei, espero que ele seja preso, sim, faço votos por isso. E dentro disso que você colocou, a do braço financeiro. A notícia bem colabora aí. A qual que é a principal fonte de renda neste caso? Cocaína. A gente vai legalizar a cocaína? Me fala uma nação, Estados Unidos legalizou a cocaína? Não. Porque cocaína tem um poder destrutivo muitíssimo alto, não está dentro das maiores nações que a gente está avaliando em relação às drogas, mesmo elas não legalizam. E a lógica é, se no final das contas a gente vai estar legalizando a maconha para ferir as organizações criminosas que traficam. O PCC não lucra com maconha, esses grupos não lucram alto com maconha. Então, no final das contas, legalizar a maconha não vai ter todo esse efeito sistêmico que a gente está trabalhando aqui. E muito além disso, a gente precisa sim olhar para nossa habilidade de fiscalização, para nossa habilidade de regulamentação. Gente, no Brasil a gente não consegue lidar com compota em enchente para ver se ela está funcionando ou não antes desses percalços. A gente precisa entender que legalizar essas drogas no sentido da fiscalização que a gente tem hoje é colocar muita gente em risco, é colocar nossas crianças em riscos também. Mesmo nos Estados Unidos, a criminalidade nos Estados Unidos tem aumentado conforme a gente vê hoje, Nova York, Los Angeles. Muitos estudos indicam que isso está intimamente ligado à questão do consumo de drogas. Então existe uma lógica hoje no mundo que é também avaliar nos dois cenários, assim, de legalização e de não legalização. Quais seriam as drogas? Alguém aqui acha que tem que legalizar a cocaína? E aí, Diogo da Luz? De novo, não é essa coisa maniqueísta, libera tudo ou proíbe tudo. Mas eu quero ver, então, e também concordo, todo criminoso tem que ser preso. Mas eu quero saber qual é a mãe, qual é a tia, qual é a prima, qual é a irmã que vai pegar esse seu parente pelo braço, levar na porta da delegacia e dizer, eu vi que ele é criminoso porque ele consome substância proibida. Por favor, ponha ele na cadeia. Eu quero ver quem vai fazer. E mais, a gente tem que lembrar que o álcool é uma droga perigosíssima. O que acontece? Como o álcool não é proibido, as empresas que o fazem com mais cuidado. E nenhuma empresa com CNPJ faria cocaína jamais. A bebida alcoólica é diferente do álcool. A bebida alcoólica mais vendida no mundo é a cerveja, porque tem um baixo teor alcoólico. Se você tira as empresas da frente, você coloca o crime para produzir essas coisas. Onde tudo é proibido, tudo vai para a mão do crime, porque as coisas acabam acontecendo. Essa é a realidade. E vale lembrar, 100 anos atrás, nenhum país do mundo proibia drogas.
e o problema não era grave. Ficou muito maior depois da proibição. Os Estados Unidos, o Canadá e outros países tentaram proibir o álcool totalmente porque acharam que ia resolver. Criaram um problema gigantesco porque aumentou o consumo, baixou a qualidade e cresceu barbaramente a criminalidade. Qualquer um que assiste televisão já viu esses filmes por aí. Aí eles perceberam que é melhor legalizar, educar, treinar, discutir, tem outras maneiras de resolver. Nós temos que, antes de tudo, reconhecer, nós estamos perdendo feio essa guerra. Fingir que a gente proíbe e resolve é falácia. Ô, Diogo, você acha que a gente está preparado para discutir legalização da venda de cocaína? Infelizmente não, mas a discussão, de novo, não é simples assim, porque, eu insisto, nenhuma empresa com CNPJ produziria cocaína dessa maneira. Essa é uma diferença muito grande. Quando você entrega na mão do crime, ele faz a coisa o mais concentrada e o mais forte possível, porque ele não responde, não tem PROCON, não tem órgão nenhum, ninguém vai bater na porta dele para dizer, olha, o que você está fazendo faz mal demais para as pessoas e precisa fazer algum trabalho de conscientização. Não tem jeito se não reconhecer e fazer um debate muito amplo. Nós não estamos preparados, mas precisamos nos preparar. Eu queria ter no país um presidente da República que, quando fosse fazer discursos na ONU, num lugar de falar aquelas pataquadas que todos falam, dissesse, nós estamos perdendo essa guerra, o mundo precisa discutir por inteiro, porque americanos e europeus são os principais responsáveis por esse problema que sobra muito na América do Sul. Mas é um detalhe, a Jess trouxe um ponto que eu queria a opinião de vocês. Vocês acham que a gente deveria, então, seguir por esse caminho, ainda que contra a vontade da maior parte da população? Porque as pesquisas mostram que não é essa a intenção de legalizar, regulamentar. A maior parte da população acha que do jeito que tá suficiente e ainda mais. Pela vontade popular, a gente até agravaria as penas de muitos dos crimes relacionados ao tráfico de drogas. E aí? Não dá para ser de cima para baixo, tem que ser algo da população, construído. E aí? Por isso que eu insisto, eu não tenho a solução pronta, a solução tem que surgir da sociedade. Mas cabe aos parlamentares que têm o conhecimento do assunto, estudarem como acontece no mundo, e trazerem a questão para o debate. A população precisa ser informada da realidade, porque eu falei pouquíssimos dados aqui e tenho convicção, 99,9% da população não sabia nem mesmo isso. Portanto, se não houver um debate sincero de que estamos fracassando, nós vamos tampar o sol com a peneira e vamos aumentar a criminalidade como tem acontecido no Brasil. Eu entendo ainda que existe... Nós não conseguimos discutir a liberação da maconha, né? E existe uma hipocrisia, realmente, da sociedade em relação a essa situação da droga, né? Como se disse, o playboy da faculdade, né, que utiliza, esse não chega. Então, não estamos falando em legalizar a cocaína. O álcool, como foi posto na questão da Maria da Penha, é uma das maiores causas de violência contra a mulher, é o consumo do álcool. A hora que o marido chega lá, o companheiro que chega embriagado em casa. Então, nós temos que ter a seriedade e o compromisso de fazer o debate. Esse debate não está se falando em liberar cocaína, em se liberar maconha, mas nós precisamos analisar, ter a seriedade e a coragem de enfrentar o tema e não fugir dele, né? Como foi bem dito, precisa um presidente chegar e falar, estamos perdendo essa guerra, precisamos debater o assunto e não simplesmente deixar as coisas ao status quo. Jesualdo. O problema do tráfico, de um modo geral, ele é sim um problema sanitário, mas além disso um problema criminal. Entretanto, a gente continua a fazer um discurso político, partidário, ideológico e às vezes até religioso para chegar à conclusão disso. E não pode ser. Caramba, se o mundo inteiro está discutindo isso, nós temos que começar pelo menos a debater. E esse debate nosso fica travado por questões de ideologia. E não é a ideologia aqui que pesa. É a sociedade, de um modo geral, que tem problemas sanitários e problemas criminais de alta envergadura, exatamente porque a gente não faz um debate sério. O debate sempre tem trava. Se liberar é de esquerda, se mantiver é de direita. E não é tão maniqueísta, usando a expressão trazida pelo Diogo, assim. A gente precisa fazer um debate, mas um debate com base em estudos, com base em cálculo. Fazendo um paralelo, claro, né? Mutatis mutandis, como nós teríamos no direito. Eu acompanhei de perto a privatização da Sabesp. E o governo, para apresentá-la, fez um estudo com base no que aconteceu em Paris, em Londres, em outras cidades. Por que a gente não leva em consideração também, para o debate da droga, o que se tem em Nova York, do ponto positivo e negativo, que hoje você compra maconha na rua, em Los Angeles, em outros estados americanos que não permitem, outros que permitem.
países europeus e países mais próximos da nossa cultura, como por exemplo o Uruguai. Quais são os pontos positivos da liberação da droga no Uruguai? A maconha, nesse primeiro momento, não dá para pensar em liberação de cocaína quando nós nem discutimos a liberação da maconha. Sendo a maconha sequer algo sintético, né? Sendo ela um produto meramente natural. Portanto, a gente precisa avançar num debate sério, né? Não esse debate por ideologia, porque é pauta de esquerda, porque é pauta de direita. E enquanto nós não debatemos, o PCC em 40 anos se fortaleceu, tornou-se uma das empresas, por assim dizer, mais rentáveis desse país, com base exatamente nessa impossibilidade de uma discussão de um enfrentamento mais sério. Ô, senhor Pedroso, esse tema, eleição sim, eleição também, vem à tona. A questão do combate à droga, de legalização ou não. Você, como estrategista político, como você vê esse tipo de debate? Ainda é um tabu para a classe política admitir a necessidade de falar sobre o assunto ou tem que aderir à vontade popular mesmo de endurecer as penas? Viu, senhor Pedroso? Não é um tabu para o mundo político, é um tabu para a sociedade. Você não vê a sociedade em si discutindo de forma séria o que fazer com a questão das drogas. Eu sou totalmente contra as drogas. Eu não caio nesse discursinho de olha, estamos perdendo a guerra contra as drogas, vamos liberar que é mais fácil, porque a gente está perdendo a guerra de outros diversos assuntos e nem por isso a gente fala em liberar, em afrouxar, em diminuir. Sou totalmente contra. Quero que o meu filho cresça numa sociedade sabendo que as drogas, que drogas é algo ruim, drogas é crime, drogas não levam a lugar nenhum, que as drogas acabam desunindo a sociedade. Então eu não caio nesse discurso. E não acho que é o mundo político que tem que discutir um tema desse. Quem tem que discutir um tema desse, eu volto a dizer, é a sociedade. A gente vira e mexe, o mundo político discute outros assuntos e a gente é contra. Agora, as drogas, onde a sociedade não consegue conversar sobre tal assunto, a gente quer jogar isso pro colo dos políticos. E eles vão tomar a decisão e muitas vezes não vão tomar a decisão correta para uma sociedade onde a gente vive. E volto a dizer, sou totalmente contra as drogas, sou contra a maconha. Ah, a maconha é fraquinha. Ah, então libera. Ah, a cocaína é fraquinha, é comparada com o crack, então libera. Ah, o crack é fraquinho, é comparado com K9. Com os negócios sintéticos. Os negócios sintéticos, libera. Porra. Mas veja que essa é a não forma, é assim que funciona, não é assim que funciona. Discutir o assunto. Essa é a forma rasa de fechar a discussão. Eu sou contra, sou totalmente contra. Isso tem que ficar evidente, que nós somos contra isso. Contra, e eu disse na abertura do programa, sou plenamente favorável às ações que o governo do estado de São Paulo está fazendo com mais firmeza contra o PCC e contra todas essas coisas ilegais que eles fazem, inclusive nas drogas. Mas dizer, então eu quero um país que não tenha nada disso, me diga qual país do mundo não tem nada disso, qual conseguiu, me digam um. Mas daí... E aí eu falo, vamos copiá-lo e vamos aprender a fazer. Nós vamos combater muito melhor as drogas se nós tivermos políticas sérias, responsáveis e honestas. E eu volto a dizer, quando os Estados Unidos proibiram o álcool, eles aumentaram o consumo de álcool no país. Foi isso que aconteceu. 100 anos atrás, quando as drogas ainda não eram proibidas, esse consumo era muito menor. Depois da proibição, disparou o consumo. Essa é a realidade, porque tudo é feito na ilegalidade e dentro da ilegalidade nem o Estado e muito menos a assistência social pode agir. O senhor trouxe um tema interessante, né? A coisa de nós perdemos a guerra contra as drogas, né? O principal argumento de quem defende a legalização. Mas aí, se for ver mesmo, Jazz, na ponta da linha, a gente também perdeu a guerra contra o tráfico internacional de armas, as armas legais. E aí vamos liberar? A gente também perdeu a guerra contra os homicídios, porque tem muito. Vamos liberar também os homicídios? A gente perdeu a guerra contra furtos e roubos. Aqui embaixo, na Paulista, se você sair, tenho certeza, você perdeu a guerra contra os furtos e roubos. Não. E aí, como é que estão fica? caindo no Brasil inteiro. Mas existe. Menos que eu gostaria, mas estão caindo. Então, e outra coisa, se a pessoa fizer uso da droga para perturbar o outro, ela tem que ser presa imediatamente. Uma coisa é ela fazer dentro da casa dela, destruindo a vida dela ou não, mas dentro da casa dela. Então vamos outra é ela afunilar. usar a droga para agredir alguém. Aí não pode. Então vamos afunilar. Nós coisas. Perdemos a guerra contra o crack. Vê lá, Cracolândia. Vamos liberar o crack também? Não, eu não estou propondo liberar coisa nenhuma. Eu estou propondo sermos honestos e debatermos com a verdade e deixarmos de lado essa história de eu quero viver num país que não tenha drogas em lugar nenhum. Isso, infelizmente, não existe.
4% da população consome essas substâncias. Nós vamos limitar 4% da população ou colocar todos eles na cadeia por causa disso? Não vamos. Jess Peixoto. Mas a grande questão aqui nesse assunto é, se a gente já perdeu a guerra, como vocês estão dizendo, a gente também perdeu a guerra no Brasil contra a corrupção. A gente perdeu. A gente vai legalizar? A gente vai deixar de combater por conta disso? Não. Existe um sentimento de nação. Pesquisa do ano passado, o Datafolha, mostra que mais 70% da população brasileira não quer a legalização da maconha. As pessoas estão contrárias a isso. Vocês estão falando que a gente tem que ter um debate aqui. Estamos tendo um debate. Tem que ter esse debate mesmo. Só que o argumento de perdemos a guerra, vamos deixar, vale pro CAC, vale para qualquer tipo de substância que as pessoas estão usando e a gente não está sabendo coibir. Então existe uma necessidade que a gente tem de reavaliar os argumentos aqui. O colega bem mencionou a questão do Uruguai. O Uruguai tem as drogas legalizadas, a maconha legalizada há o quê? Cerca de 10 anos. Ainda assim, ainda existe tráfico de drogas lá, as facções ainda disputam esse poder. Por quê? Pela mesma razão que eu já mencionei anteriormente. Qual é o principal fonte de lucro dessas organizações em drogas? Cocaína. A gente não está pondo no debate, debater a legalização da cocaína. Por quê? Porque isso seria irresponsabilidade. Logo, o argumento de fragilização das drogas, da legalização das drogas, não faz sentido para essas organizações criminosas. Então, o que nós podemos debater ou não? A liberdade das pessoas de usarem este ou aquele recurso. Só que a grande questão é, a partir do momento que oferece um risco para a sociedade, que a gente não tem habilidade fiscalizatória, porque o Brasil é simplesmente uma patachorra nisso, a gente precisa avaliar que não é possível fazer isso. Mas a gente pode ir muito além nesse debate e avaliar que não é um sentimento democrático. Se as pessoas não querem, ainda que os políticos achem mais estratégico, as pessoas não desejam viver num país onde a maconha é legalizado. Isso é direito dela, isso é escutar a população, isso é escutar as urnas, isso é escutar a base fundadora do nosso Estado. Tá, mas tem 4% da população mundial que gosta de usar maconha. Problema deles. A maioria, nesse caso, vence. Não é um direito exclusivo, não é uma necessidade iminente. Não tem nada em relação a uma minoria, ou os maconheiros, que a gente precisa garantir o direito deles às drogas. Então existe um forte debate, mas esse debate não pode se pautar, na minha perspectiva, apenas no ponto de a guerra está perdida e há quem use, então a gente tem que legalizar.